Olá a todas e todos, bem-vindos ao podcast do Nota Terapia. Hoje a gente vai conversar sobre um filme que foi indicado a 11 Oscars, mas que é dessas zebras esquisitas da história do cinema que, apesar disso, não levou nenhum Oscar. A gente vai falar de A Cor Púrpura, filme dirigido por Steven Spielberg, de 1985, e que tem a ilustre atuação de Whoopi Goldberg, Danny Glover e Oprah Winfrey. O filme é uma adaptação do livro de mesmo nome da Alice Walker e conta a história de Celie, uma menina que vive com um pai abusivo, acaba se casando com um marido tão abusivo quanto e que é separada da irmã, que é a melhor amiga dela. E esse é o filme do qual a gente vai falar hoje. Bom, como o filme do Steven Spielberg, eu acho que ele não surpreende enquanto estrutura, enquanto cinema, enquanto tudo que a gente já espera ver num filme do Spielberg, que é muito sentimentalismo, aquelas músicas românticas de fundo que vão conduzindo os nossos sentimentos, uma certa estereotipação de uma coisa ou outra, mas juntando tudo que o filme é e pensando no momento que ele foi feito, na década de 80, eu acho que ele é um filme incrível, muito sensível e muito cuidadoso. A primeira coisa que eu chamaria atenção para ele, que é como que o Spielberg consegue capturar uma coisa que está no livro da Alice Walker, que é a construção da história a partir das personagens femininas. Então, de certa maneira, os personagens masculinos, eles são feitos com muito pouca densidade, eles são meio unilaterais, enquanto que as personagens femininas, desde o começo, são construídas em toda a sua densidade, muito por conta da violência que elas constantemente estão sofrendo. E meio que o que acontece no filme é que uma mulher é levada para um outro lugar, conhece outra mulher e essa outra mulher é levada, então é como se o fio condutor da história toda fosse feito a partir de mulheres que vão se cruzando uma com as outras. E conforme elas vão se cruzando, elas vão de alguma maneira aguentando o sofrimento que passam juntas e de certa forma dividindo esse sofrimento, de maneira que na percepção do filme a gente consegue entender um contexto total do que é ser negro, pobre e mulher no sul dos Estados Unidos naquela época, né, no começo do século. Eu acho que como cinema, se a gente fosse elencar assim, uma coisa que faz do filme um excelente filme, foram as escolhas do Spielberg em transformar o livro, que é em formato de cartas, em uma história que é contada de maneira mais linear. Eu acho que essa transposição que ele faz, ela é muito bem feita e ela oferece muito para a narrativa da história em termos de um filme. E eu acho que o que faz o filme um grande filme não é necessariamente a direção do Spielberg, mas é a história em si. Ele tem nas mãos uma história brilhante, uma história genial, que não à toa fez da Alice Walker uma das mais importantes escritoras do século XX. E ele tem muito o que fazer com essa história, porque ela é uma história de uma densidade e de uma complexidade tão grande que oferece muito para ele. Ao mesmo tempo, não tem como não pontuar o fato de que as atuações são brilhantes. A Whoopi Goldberg faz talvez o melhor trabalho da vida dela, na minha opinião. Ela dá nuances à personagem da Celie que somam de uma maneira impressionante. A Oprah Winfrey tá genial, o Danny Glover tá muito bem. Então, assim, é um filme que, por ter atuações muito, muito bem construídas e uma história magistralmente contada, se torna um excelente filme. E aí, quando eu penso que, apesar das 11 indicações, ele não levou a indicação de direção, eu acho que tem um pouco a ver com isso. Porque o que o filme tem de melhor é a história. E isso vai para além do filme. Eu acho que faz todo sentido o seu argumento. E nesse sentido, eu, enquanto homem branco, também coloco um grande problema no fato de ser o próprio Spielberg que dirige o filme como homem branco. Porque ele quase transforma a história do livro numa história de superação. Numa história de uma mulher que consegue superar todos os obstáculos e sobreviver depois de tudo. E eu acho que a história não é muito sobre isso. Eu acho que a gente consegue ver a história através disso, mas a história não é muito sobre isso, né? Então, de alguma maneira, o Spielberg ele consegue fazer parcialmente o trabalho. Mas também a gente não pode descontextualizar que ele fez isso na década de 80. Eu acho que todas as discussões contemporâneas que a gente está fazendo hoje em dia deslocam as discussões para outro ponto. Talvez ela não fosse feita dessa forma e nem fosse feita por ele. Então eu acho que também cabe a crítica, mas também cabe pensar
sincronicamente para não se tornar um pouco anacrônico o comentário, né? Mas de qualquer maneira, a própria escolha do Spielberg em contar essa história me parece que já é uma percepção de que há uma história na literatura americana que precisa ser contada. E essa história escolhida por ele me parece que faz uma abertura para outras pessoas contarem essa história. E o fato dela não ter sido premiada fala muito bem sobre o filme. Porque mostra exatamente por que Hollywood tem os problemas que tem. Porque você faz um filme dessa magnitude, que se torna um clássico, e ele não é premiado nem quando o Spielberg dirige. Ou seja, as questões raciais, as questões que estão envolvidas ali nessa história, não foram algo que chamaram a atenção naquele momento. Entretanto, a gente conseguiu criar pessoas, e atores, e artistas, e nomes maravilhosos, como a Whoopi, a Oprah e o Danny Glover nesse momento, que parece que aí que eles surgiram mais pro mundo, né? Eu queria voltar nisso que você falou a respeito de como que o filme acaba retratando um pouco como se fosse uma história de superação. Eu acho que, de fato, o filme faz isso. E eu acho que isso é efeito exatamente de como todas essas questões raciais, elas de formas diferentes permanecem hoje, né? A gente ainda tem uma visão de que, de alguma forma, passar pela violência que ela passou, não só ela, mas todas as personagens femininas, passar por aquela violência é como se de alguma forma te transformasse em uma guerreira, né? E é evidente que deve-se louvar a capacidade dessas mulheres de construir, inclusive a partir da comunidade que elas constroem entre elas e não individualmente, mas de conseguir produzir para si uma outra vida fora dessa violência. Lógico que isso não é um mero adereço à discussão, mas eu acho que focar nisso é exatamente mostrar a permanência de um problema estrutural que faz com que a gente pense problemas sociais como questões individualizadas em determinados sujeitos. E aí eu acho que essa história, ela é muito interessante, e aí saindo da direção, das escolhas de direção propriamente, ela é muito interessante porque ela vai exatamente mostrar a confluência entre essas duas coisas, a indissociabilidade entre você perceber uma história como uma história de um sujeito e você perceber na história do sujeito aquilo que escapa do individual na hora de constituir esse próprio sujeito e as suas relações. Então, se por um lado a direção acaba fazendo um pouco essa leitura, por outro, a história mesma não deixa que se faça essa leitura demais, porque a história se sobrepõe à direção de alguma forma, eu acho. Quando a gente vê exatamente isso, de que é a comunhão, e aí eu digo no sentido mais original da palavra, de comunidade, né? A criação de um laço entre essas mulheres que permite que elas saiam das situações em que elas se encontram. E não propriamente cada uma delas saindo da sua própria individualidade, da sua própria situação individual, né? Sem a junção delas todas como uma comunidade, não existe a superação da violência. Eu acho que elas não saem da situação em que elas se encontram. Eu acho que elas encontram linhas de fuga possíveis para sair da situação em que elas se encontram. E aí a gente volta pro começo do que eu falei, que a história ela é conduzida em que uma mulher leva a outra, que leva a outra e que leva a outra. Então, da Cilly, que é a personagem principal, a gente vai descobrindo a Sophie e vai descobrindo a Shug e vai descobrindo uma série de outras mulheres a partir da primeira. Então, a gente sai da dimensão do indivíduo e vai para uma dimensão coletiva. E por isso que o filme acaba sendo e mostrando uma ironia falha da direção do Spielberg, que ele sempre tenta transformar momentos em momentos triunfais. Sempre tenta celebrar as ocasiões com uma música de violino que sobe. E a história que a gente está vendo não acontece isso. Nada é celebrável. Tudo aquilo é simplesmente um momento de a gente olhar, escutar, mais do que escutar, jogar para dentro, trazer pro pensamento e tentar, a partir disso, pensar em formas de não permitir que isso aconteça novamente. Eu não sei como, mas eu acho que o cinema abre essa porta. E a arte é o único refúgio onde a gente consegue fazer isso sem entrar em brigas muito filosóficas. Eu acho que a própria história e a passagem entre essas mulheres nos ensina uma coisa que a gente precisa muito aprender. E em relação a isso que você fala dessa tentativa de transformar as coisas meio num
num momento triunfal, eu acho que o que a história oferece é exatamente o oposto disso, porque não tem nada de triunfal, é a coisa mais mundana possível. As relações que se criam para produzir linhas de fuga no cotidiano de violência, elas são basicamente carnais, mundanas, nada triunfais, ligadas a pequenos acontecimentos cotidianos que vão construindo essa força capaz de desestabilizar minimamente os processos violentos, né? Bom, agora a gente chega então na hora final do nosso podcast, que é dar nota para esse que é um dos mais clássicos filmes da história do cinema, que retrata uma das histórias mais clássicas da literatura. Luiz, qual a sua nota? Dar nota para esse filme é das coisas mais difíceis, porque a gente já faz um podcast em que a gente basicamente destrói o Spielberg, considerando alguns elogios, mas o filme é bom, é um filme bom de assistir. Então, levando em conta esses elogios e essas críticas, eu vou dar um 8,5, porque é uma nota que ninguém vai me criticar porque é dado 8,5, mas todo mundo vai ficar um pouco satisfeito. Então, quem ama o filme e quem não ama o filme, eu consigo passar despercebido por essas pessoas. Então eu tô dando uma nota meramente pra me proteger. O filme é um 8,5, vale muito a pena, é um clássico, porém leia um livro antes. Eu concordo com você, não necessariamente pelas suas razões, mas eu acho que um 8,5 é uma nota boa para esse filme, porque de fato ele é um filme gostoso de assistir, apesar de ser um filme longo, ainda mais para a década de 80, um filme de 2h30, mas porque essa é uma história que merece ser contada e reverberada de todas as formas possíveis, seja pela literatura, seja pela arte, seja pela literatura, seja pelo cinema. Enfim, é uma história que eu acho que a gente precisa ouvir, se debruçar e aprender com ela hoje e sempre. Esse foi mais um podcast do Nota Terapia. Voltaremos em algum momento com conversas, diálogos, reflexões a respeito de filmes, de livros e de tudo que envolve o mundo da arte. Até mais. Até mais, um abraço, galera.